Eles também nessa reta final, nessa finaleira, começaram a colocar agências para ir atrás de influenciadores de direita, agora foi de direita em especial, para que eles pudessem defender o Banco Master nas redes sociais. Algumas pessoas defenderam, elas alegam que não receberam nada, eu não vou fazer acusações aqui. Até porque a Polícia Federal provavelmente vai abrir inquérito para averiguar isso. Por quê? Deve ter contrato disso. Deve ter, tem que ter um recebível de alguma conta, tem que investigar essas empresas que são citadas, que buscaram supostamente esses influenciadores, e tem que abrir as contas, vai quebrar o sigilo fiscal dessas pessoas. Então, se a pessoa está dizendo que ela não participou, então que bom, que tenha aberto total consciência disso, porque provavelmente o inquérito, o sigilo dessas pessoas vai ser aberto. E vai ser comprovado. Sabe por quê? Porque o Daniel Vorcaro, basicamente, não comprovado. Porque ele teve os seus bens bloqueados pela justiça. Ele foi preso em dezembro. Ele não podia participar de uma operação que estivesse comprando influenciadores. Só que a gente sabe que isso ocorreu, de fato, como já está comprovado. Então, o influenciador que tenta jogar cortina de fumaça, que tá falando da caminhada do Nicolas para Brasília, né, e não fala mais do Banco Master, e disse que não recebeu, tome cuidado. Uma hora o seu sigilo vai ser aberto e vai ficar comprovado para todo mundo se você recebeu ou não. Para defender, veja só, uma decisão de um ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, chamado Jonathan de Jesus, que era... posso falar do Lógico. O Jonathan de Jesus era um deputado federal, tá, do estado de Roraima. Ele é filho de um cara chamado Messias de Jesus. O Messias de Jesus é senador do estado de Roraima e agora foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tá? Senador, conselheiro do TCE. E o filho dele, deputado federal, virou conselheiro do TCU. Este ministro do TCU, Jonathan Jesus, enquanto deputado, a maioria dos projetos dele, ele tinha dois principais sócios, Hugo Mota e Arthur Lira, tá? Coincidentemente, o fundo de pensão de Maceió, né, e também lá da cidade do Hugo Mota acabaram investindo bastante no Banco Master, né? Cheio de coincidências. Cheio de coincidências. O Brasil é cheio de coincidências. E esses caras que eram os principais parceiros do Jonathan Jesus bancaram a indicação dele como ministro do TCU, porque tem que passar pela Câmara dos Deputados e tudo mais. O histórico desses caras, dele e do pai dele, são absolutamente bizarros. Da esposa também. E da esposa também. E de outros familiares. O pai dele, o Messias Jesus, nos anos 90 para o início dos anos 2000, ele foi pego numa investigação que envolvia um grande esquema de corrupção no Estado, que envolvia funcionários fantasmas, etc. O rombo foi de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Esse cara, naquele momento, foi condenado, teve que pagar multas aí, etc. Teve pessoas da família dele envolvidas nisso, a família inteira, né, do Jonathan Jesus, do Messias Jesus, envolvidos nesses escândalos. Eles são investigados em mais de 3 operações sobre compra de votos. Compra de votos. Foram pegos com dinheiro vivo, acompanhando eles, nas vésperas de eleições. E esse tipo de cara foi ao TCU e deu um determinado despacho dizendo o seguinte: a liquidação do Banco Master está sendo muito rápida. Está sendo muito rápida, não pode ser feito dessa maneira, e coloca em suspeição o Banco Central, que estava fazendo essa liquidação. Nesse meio tempo, entre as agências, né, com aí do Daniel Vorcaro e Zettel, tentando contratar os influenciadores para eles reverberarem a narrativa do Jonathan de Jesus, que eles falam, não, é o TCU que investigou, o TCU é um órgão sério. O TCU é um órgão político, as indicações lá são feitas por política, né, são feitas e aprovadas pela Câmara dos Deputados. E aí eles reverberaram, né, esses influenciadores, dizendo o seguinte: olha, o Banco Central está sendo muito apressado, a liquidação é a medida mais extrema, certas coisas não podem acontecer. Então, muitas pessoas que gravaram vídeos nesse sentido acabaram levantando suspeitas sobre si. Claro, pode ter pessoas que só gravaram por gravar. Pô, cara, eu acredito muito em virada do ano de 2025 que o Banco Master é idôneo e que... sei lá, vou falar do TCU, beleza. Todo mundo junto ao mesmo tempo. Ao que tudo indica, essas pessoas receberam pra falar isso. Você falou da esposa do Jonathan, porque tem esses elos. Só pra você ver como é bizarro, esse cara que tá no TCU, Jonathan de Jesus, se você ver ele falar, ele é quase um analfabeto. Cara, ele é só um político corrupto de Roraima. Bem bom português, ele é só isso. A esposa dele era funcionária fantasma na Câmara dos Deputados. Sim. Então, um cara corrupto de Roraima, filho de um outro corrupto de Roraima, casa com uma funcionária fantasma. Aí, tá rolando paralelamente isso, o escândalo do INSS, certo? Certo. Acho que foi uma BMW na casa do careca do INSS. Tava no nome de quem a BMW? De quem? Da mulher do ministro do TCU. Cara,
Cara, esse país é tipo... Esse país é inigualável, Vilela. Assim, se eu tentar explicar pra um gringo, ele... Não, calma. Esse tá ligado a esse, tá todo mundo ligado. Tanto que as pessoas que participam desse escândalo estão ligadas. Eu vou pra outra side quest, porque o que a gente fez aqui? A gente chegou agora no final da timeline. A final da timeline é essa, né? Tá todo mundo com medo, o Toffoli tá lá canetando, O Zettel foi preso e solto no dia seguinte. E aí, com a prisão do Zettel, todo mundo se lembrou. E a Igreja Lagoinha? Lembra do começo da história da Igreja Lagoinha? Sim. E a Igreja Lagoinha? Pois bem, que isso tem a ver, né? O Nicolas, que é ligadaço à Lagoinha, tá lá desesperado. Ele disse que sonhou, fez uma oração pra Deus, falou, vou salvar o Brasil, vou sair andando. Ele teve isso, né, justamente no momento que o Fabiano Zettel foi preso. O Fabiano Zettel que era pastor da Lagoinha. O Nicolas, por mais que o pai dele seja pastor de outra igreja, o Nicolas andava muito com a turma da Lagoinha. Tanto que em 2022, ele e o André Valadão viajaram de jatinho pelo Brasil pra lutar pelo Bolsonaro. Que vontade lá de andar com o André Valadão que ele tinha, muito grande. Pois bem, né, eu não tô falando que o Nicolas tem a ver com isso, assim, né, com a roubalheira. Só acho que ele tem amigos que são complicados. Flávio Bolsonaro se batizou agora na Lagoinha. Se batizou, mergulhou lá na água, virou agora um fiel da Lagoinha. Podia escolher milhares de denominações, podia ser católico. Não, eu vou na Lagoinha. Justamente uma igreja com esse histórico todo. Por que estou falando Lagoinha? A Lagoinha, recentemente, acho que foi há 2 anos atrás, através do André Valadão, ela teve uma epifania. Olha, nós vamos montar uma fintech. Então a Lagoinha lança uma fintech, mais uma empresa ligada a produtos financeiros, chamada Clava Forte. Explicar o que é fintech pra galera. Fintech, muita gente tem fintech. Em grande medida, o próprio Nubank começa com uma fintech. Várias empresas começam com fintechs. E são as fintechs que começaram a, se abrir uma conta com fintech, tem um cartão de crédito com a fintech. E são essas empresas, vamos dizer, mais ágeis, né, que essas legislações novas permitiram, que começaram, inclusive, a aumentar o número de brasileiros que têm conta, né. Tem um efeito positivo na fintech, mas também tem um efeito negativo de estarmos no Brasil. Muita gente se aproveita disso para fazer negócio escuso. Pois bem, várias fintechs foram abertas por aí. Uma delas foi a Clava Forte da Lagoinha. Eles diziam que a Clava Forte era uma fintech cristã. Olha só que legal. Então, se você é cristão e quer colocar o seu dinheiro e ter um cartão de crédito e investir em coisas cristãs, invista com a Clava Forte da Igreja Lagoinha. Já é estranho que tem, né? Você tem no seio da tua igreja um cara ligado ao maior escândalo financeiro do Brasil, você montar uma fintech, né? Já seria muito suspeito, mas não, os caras são atirados. Esse André Valadão, ele é muito cara de pau. Descobriram, isso foi o COAF, não é a minha opinião, não é a opinião o COAF descobriu que uma entidade que está envolvida no escândalo do INSS, que recebia de maneira roubada dinheiro dos velhinhos do escândalo do INSS. Essa entidade, inclusive, tinha algum nome meio evangélico lá no nome. Ela recebia esse dinheiro e depois ela imediatamente jogava lá dentro da Clava Forte. Então o dinheiro do escândalo do INSS, um pedaço dele, ia para essa fintech, chamada Clava Forte, ligada à Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que a partir de 23 e 24 contou com os 2 super pastores, Natália Vorcaro, irmão do Daniel Vorcaro, e o marido dela, o Fabiano Zettel. E esse Fabiano Zettel, cara, ele se torna um pastor da igreja mais colossal deles, que é essa de Belvedere. Ele vira o pastor pop deles, né? No dia da prisão do Daniel Vorcaro, exatamente no dia da prisão do Daniel Vorcaro, acontece um problema no sistema da fintech Clava Forte. Ele sai do ar. As pessoas que tinham um aplicativo não conseguem mais funcionar. E durante esse período da prisão, essas pessoas, né, ficaram sem o aplicativo ali à disposição, sem a fintech à disposição. Eles alegavam que eles estavam naquele dia fazendo alterações técnicas, né? E aí começaram a investigar no Senado, porque tem a CPMI, não do Banco Master, mas do INSS, essas outras entidades todas que recebiam dinheiro. E no meio delas haviam algumas entidades ligadas, em maior ou menor grau, a igrejas evangélicas. Damares tá envolvida ali na CPMI. E a Damares, eu tenho muitas críticas da Damares, mas eu não consigo falar que ela tá errada nisso. Ela é perguntada numa entrevista sobre o envolvimento de igrejas evangélicas no escândalo do INSS. Ela fala, olha, é uma coisa muito triste para nós evangélicos, mas isso está acontecendo. E, né, tem empresas, que são empresas, algumas igrejas / empresas grandes envolvidas nisso, né? Isso, como cristã, isso é muito ruim. Entra em cena Silas Malafaia, absolutamente desesperado, falando que ela era leviana, que ela precisava apresentar os nomes, de quem você tá falando, você tá atacando o meio evangélico assim. Ela foi lá e mostra as empresas. Aí depois ele veio com outro papo, não, mas então, eu sou o primeiro que eu quero ver abrir as contas, eu quero que lisura no meio evangélico, tal, tá. Então a gente tá nesse status agora, já volta o funcionamento da CPI, e
muito possivelmente essas igrejas vão ser envolvidas. Um cara que fazia a ponte entre a ONG, que pegava a entidade que pegava dinheiro roubado do INSS, e a Fintech Clava Forte, já tinha sido chamado lá na CPMI. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Ficou com a boca fechada. E agora tem uma convocação contra o André Valadão, da Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que deu origem à vida profissional do Daniel Vorcaro, e que é a igreja, até agora há pouco, do Fabiano Zettel. Então, veja, até a igreja que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, ou uma das que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, que é a Lagoinha, envolvida até o fim nisso. Então tem uma briga enorme no meio evangélico também. Então você repara, assim, que eu acho que é a parte que deveria assustar todo mundo. Tem Centrão, tem Judiciário, tem TCU, tem empresarial, tem mercado financeiro, tem igreja evangélica, tem esquerda, direita, tem todo mundo.